Olá, pessoal. Meu nome é Adão, eu faço parte do corpo de contadores da empresa Contap, empresa de contabilidade pública que presta serviço de assessoria contábil para o município de Curaçá. Em virtude da pandemia do coronavírus, a nossa audiência pública ainda estará sendo realizada via plataforma digital. E nesse momento vou dar início à audiência. Deixa eu abrir o slide. Pois bem, essa é a audiência pública do segundo quadrimestre de 2020, que tem o intuito de avaliação do cumprimento das metas fiscais. Durante a nossa apresentação, nós temos alguns tópicos que vamos abordar, que é a receita e a despesa, a receita corrente líquida, a despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, a despesa com educação, o resultado primário, a dívida consolidada e o resultado nominal. Esta audiência pública, ela está lá prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Certo? Essa é a base legal da nossa audiência hoje. E, inicialmente, vamos falar sobre as despesas até o segundo quadrimestre. Então, aqui, o total de despesa corrente que foi fixada, foi projetada para o exercício de 2020, foi no montante de R$ 91.907.307 e foi realizado até o segundo quadrimestre de 2020, despesas correntes no montante de R$ 50.140.167,09. A despesa de capital ela foi projetada para o exercício no montante de R$ 8.227.000 e foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020. Despesa de capital no montante de R$ 3.653.988,63. A reserva de contingência ela foi projetada para o exercício no montante de R$ 65.627 e nada foi realizado durante o exercício. Então, temos aqui um total de despesas que foi projetada de R$ 100 milhões para o exercício e foi realizado até o momento, até o segundo quadrimestre de 2020, um montante de R$ 53.794.155,72. Vamos falar agora sobre a receita. A execução da receita até o segundo quadrimestre de 2020. Então, temos aqui o total de receitas corrente que foi projetada para o exercício de 2020, ela foi prevista para o exercício de 2020, foi no montante de R$ 98.464.000 e foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020, receitas correntes no montante de R$ 54.608.613,17. Foi projetada também para o exercício de 2020 receitas de capital no montante de R$ 1.586.000 e nada foi realizado até o momento. Então, temos aqui um total de receitas que foi projetada de 100 milhões e foi realizada até o segundo quadrimestre no montante de R$ 54.608.613,17. Esse tópico a gente fala sobre as principais receitas. Podemos observar que o total das receitas realizadas até o período que foi no montante de R$ 54.608.613,17, ela tem um impacto relevante no repasse do FPM, que corresponde a 24,41% de toda a receita que foi realizada até o período, e representa um montante de R$ 13.329.134,99. Nos chama a atenção também o repasse até o segundo quadrimestre do Fundeb, que foi realizado até o segundo quadrimestre no montante de R$ 20.070.006,09, que corresponde a 36,75% de toda a receita que foi realizada até o momento. Adiante, vamos falar sobre a receita corrente líquida, a RCL. É um importante indicador
que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada com somatório das receitas orçamentárias correntes, subtraída das receitas redutoras para o Fundeb. Então, a receita corrente líquida 19/20 ficou realizada no montante de R$ 84.673.816,25. Então, vamos falar agora sobre a despesa com pessoal. Despesa com pessoal está lá, prevista no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o município não pode exceder 60% da receita corrente líquida. Exatamente a receita corrente que a gente acabou de mencionar, né? A receita corrente líquida, que mencionamos agora no slide anterior, a seguir discriminado em cada período de apuração. Então, o Poder Executivo não pode ultrapassar 54%, o Poder Legislativo não pode ultrapassar os 6%. Então, a despesa com pessoal. No período 2019-2020, né, com a receita corrente líquida, que ela representou até agosto de 2020, ela representou um montante de R$ 84.673.816,25. Em relação à despesa com pessoal, no mesmo período, né, até agosto de 2020, que representou um montante de R$ 47.634.101,02, ela representa, em relação à receita corrente líquida, o percentual de 56,26%, ou seja, está superior ao limite, legal, né, que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54%. Contudo, é importante salientar que a obrigatoriedade do cumprimento do limite é até o final do exercício, então, a administração ela vem tomando as medidas cabíveis para o cumprimento da legalidade. Falando agora sobre o duodécimo, o repasse do duodécimo está lá no artigo 29A da Constituição Federal. Está lá descrito que o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, ou seja, 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso do nosso município em comento aqui, que é o município de Curaçá. Então, o repasse de duodécimo, quando a gente tira a arrecadação, a gente vê a arrecadação de 2019, que é o parâmetro para esse percentual previsto na Constituição. Então, a arrecadação de 2019 foi um montante de R$ 39.904.614,38, e o repasse anual para 2020, que foi a cota já estabelecida pelo Tribunal de Contas da Bahia, o repasse anual ficou no montante de R$ 2.793.323,01. Até o segundo quadrimestre já foi repassado um montante de R$ 1.828.024,04, que corresponde a 65,44% de todo o repasse que foi previsto para o exercício de 2020. As despesas agora com a saúde, né? Então, o índice da saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gasto com saúde. A lei complementar, número 101, lá no artigo 7º, os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Então, os números referente ao índice com saúde. Então, foi arrecadado até o segundo quadrimestre um montante de R$ 24.925.014,99. A aplicação mínima que o município teria que ter feito seria no montante de R$ 3.738.752,25. Porém, foi aplicado até o segundo quadrimestre de 2020 o montante
de R$ 7.446.291,34, que corresponde a 29,87% de toda a arrecadação até o segundo quadrimestre. Né? Então, está bem acima do limite que está previsto na emenda constitucional e na Lei Complementar 141. As despesas agora com Fundeb. Então, Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição de investimento na educação. Então, a lei que norteia o Fundeb, né, que essa lei é norteada pelo princípio da anualidade, ela é a Lei 11.494, de 2007, está previsto lá no artigo 22 que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos professores do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Então, até o segundo quadrimestre de 2020, o valor repassado de Fundeb para o município de Curaçá foi no montante de R$70.006,09. A aplicação mínima, ou seja, os 60% em cima de todo o montante que foi arrecadado até o segundo quadrimestre, corresponde a R$ 12.042.003,65. Porém, o valor aplicado foi de R$ 11.733.542,70, que corresponde a 58,46% de toda a arrecadação com o Fundeb até o segundo quadrimestre. É importante salientar que nós estamos vivendo um momento de pandemia, então o funcionamento das escolas não estão ocorrendo de forma presencial, então isso tudo acaba afetando diretamente também no cumprimento desse limite. Porém, como eu havia dito anteriormente, a lei do Fundeb ela é norteada pelo princípio da anualidade, então o município ele tem até o final do exercício para estar cumprindo essa obrigatoriedade também. Certo? Então, podemos observar também que, por mais que esteja abaixo do limite, não está fora do controle, né? Do controle da administração. Então, temos também a despesa com educação. A despesa com educação é o MDE, que é o Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos. E outras transferências constitucionais legais também, que eles recebem, né? Tem que complementar para os 25%, o cumprimento dos 25%, né? Aplicação com MDE. Esta obrigação é uma obrigação constitucional, está lá previsto no artigo 212, que a União aplicará anualmente, nunca menos que 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios, que é o nosso caso, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui é o índice com educação. O valor arrecadado até o segundo quadrimestre foi no montante de R$ 40.629.316,78. O valor mínimo a ser aplicado é de R$ 21.931.205,52. Porém, o valor aplicado até o segundo quadrimestre foi no montante de R$ 19.521.836,04. O que corresponde a 22,25% da arrecadação até o segundo quadrimestre. Então, significa dizer que o índice de educação também não está sendo cumprido até o segundo quadrimestre, não houve o cumprimento ainda do limite constitucional, que é 25%, mas, como dito no slide anterior, o momento que vivemos é uma situação até que está sendo corriqueira na maioria dos municípios do estado da Bahia.
né? Pois, por exemplo, uma despesa com transporte escolar, que é uma despesa que corresponde diretamente com o objeto da manutenção e desenvolvimento do ensino. É uma despesa que não está acontecendo, certo? Pelo fato de os alunos estão ainda em casa, né? Porque as aulas não retornaram até o momento. Enfim, é importante salientar também que a obrigatoriedade deste índice é até o final do exercício. Então, as medidas já estão sendo tomadas para essa aplicabilidade, né? A administração está tomando as medidas cabíveis para essa aplicação. Porém, no momento da audiência pública, a gente tem que apresentar o que de fato está acontecendo e aconteceu até o segundo quadrimestre de 2020. O resultado primário, o resultado é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Então, caso essa diferença seja positiva, se tem um superávit primário. Caso se tenha uma diferença negativa, tem um déficit primário. Então, até o segundo quadrimestre, vou falar agora em linhas gerais, né? Vou falar de forma bem sintética. Então, o total de receitas fiscais até o segundo quadrimestre de 2020 corresponde a um montante de R$ 54.327.665,18. E o total das despesas fiscais até o segundo quadrimestre de 2020 corresponde a R$ 55.004.839,76, representando desta maneira um resultado primário negativo, ou seja, um déficit primário de R$ 677.147,58. Adiante, vamos falar agora sobre as dívidas. Iniciamos falando sobre a dívida consolidada, está lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade, que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, a dívida consolidada líquida, ela é o total da dívida deduzida de bancos, mais os restos a pagar, né? Que afeta diretamente na dívida também do município, a dívida líquida. Então, em 31 de 12 de 2019, a dívida consolidada bruta do município estava na monta de R$ 35.284.250,91. Deduzindo bancos, que finalizou o exercício de 2019 no montante de R$ 7.623.079,66, e somando os restos a pagar processados, no montante de R$ 6.260.766,50, obtivemos, no final do exercício de 2019, uma dívida consolidada líquida no montante de R$ 33.921.937,75. Trazendo a realidade até o segundo quadrimestre de 2020, ou seja, em 31 de 8 de 2020, a dívida consolidada bruta se comportou no montante de R$ 34.978.535,52. O saldo em bancos, né, deduzindo o saldo em bancos em 31 de 8 de 2020, que correspondia ao montante de R$ 6.962.481,03, e somando os restos a pagar processados, que até o dia 31 de 8 estava no montante de R$ 3.604.598,42, temos uma dívida consolidada líquida no segundo quadrimestre de 2020 no montante de R$ 31.620.652,81. Então, trazendo agora o resultado nominal, que a gente faz a variação da dívida consolidada líquida. Inicialmente, no slide anterior, eu trouxe o cálculo da dívida consolidada líquida, que, de fato, tem que ser o comparativo do final do exercício anterior em relação ao quadrimestre que está sendo apresentado à audiência pública. Então, esse resultado é o que indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou em um período determinado de tempo.
O período determinado de tempo que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é justamente esses 4 em 4 meses, né? Que é, no caso, nesse momento, a gente está apresentando a audiência pública do segundo quadrimestre de 2020, então é como ela está se comportando até o segundo quadrimestre de 2020. Então, a seguir, nós temos o quadro que representa esse resultado nominal. Então, a dívida consolidada líquida em 31/12/2019, ela representou um montante de R$ 33.921.937,75. E em 31/8/2020, ela representou o montante de R$ 31.620.652,81. Então, temos aqui o limite devido do Senado sobre a dívida consolidada em relação à receita corrente líquida. Podemos observar que o limite do Senado foi 120%, né? Ou seja, a minha dívida consolidada ela não pode ultrapassar a minha receita corrente líquida, que chegue até 120% da receita corrente. Então, podemos observar aí que tanto no ano passado quanto nesse ano, o percentual desse comparativo, né, da receita corrente líquida em relação à receita corrente, da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, ela está bem abaixo. Em 31/12/2019, o percentual é de 41%, 41,05%, perdoe. E em 31/8/2020, esse percentual ficou em 37,84%. Então, o resultado nominal apresentado foi um resultado positivo de R$ 2.301.284,94. Isso significa dizer que o município ele está conseguindo, no decorrer dos períodos ou no decorrer dos quadrimestres, está conseguindo está sempre conseguindo reduzir sua dívida. Nesse momento, houve uma redução em comparado com o final do exercício anterior, no montante de R$ 2.301.284,94. Todos os dados que foram apresentados nesta audiência pública, ele está disponível no site oficial do município, né, www.curaçá.ba.gov.br, também no ETCM, no e.tcm.ba.gov.br, lá na consulta pública, e também na Prefeitura do Curaçá, no setor competente, né, o setor de contabilidade da Secretaria da Fazenda, tem todas essas informações físicas, nesses documentos físicos, das informações que foram apresentadas, está sendo apresentada nessa audiência pública. Eu agradeço a todos a atenção. Meu nome é Adão de Almeida Silva Júnior, sou assessor contábil. E meu telefone é este que está em tela, com o meu e-mail. Então, estou disponibilizando para estar sanando qualquer dúvida ou obscuridade que pode ter ficado durante a apresentação da audiência, e para que eu possa saná-las, certo? Então, estarei recebendo essas informações, caso ocorra, e estarei respondendo, sim, em tempo hábil, para ser mais transparente possível na obrigatoriedade da legislação na apresentação das metas fiscais do município de Curaçá. Eu agradeço a todos, obrigado, até a próxima.